O Brasil é conhecido em todo o mundo por seu carnaval, seus bailes e seu senso de descontração. Mas imagine dançar sem poder parar, até cansar, até morrer. Foi exatamente isso que aconteceu há mais de 500 anos em Estrasburgo, na França. Em 12 de junho de 1518, uma estranha epidemia se alastrou por um distrito inteiro da cidade. Tomados por uma histeria coletiva, os homens e as mulheres começaram a dançar sem conseguir parar. O episódio ficou conhecido como a epidemia da peste dançante, histeria, doença ou possessão demoníaca. O que realmente aconteceu nessa cidade francesa? Era Estrasburgo em 12 de julho de 1518. Naquela manhã, uma certa Frau Troféia estava saindo de casa, como fazia todas as manhãs. Mas ao contrário de seu hábito, ela começou a dançar na rua. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que queira se divertir sozinha enquanto ouve música. Só que ninguém estava tocando música na rua. Então o que havia de errado com ela? Porque ela começou a dançar freneticamente sem motivo. Se acreditarmos nas histórias da época, não era por diversão. Seu rosto estava tenso, ela não parecia estar se divertindo, como se estivesse sofrendo com o momento. Havia até algo estranho em seus movimentos, que podem ser comparados a uma mistura de sapateado e dança contemporânea muito anárquica. O que é certo é que essa dança era exaustiva e Frau deveria ter parado rapidamente porque estava muito cansada. Mas ela não parou, ela simplesmente não conseguia parar de dançar. As pessoas ao seu redor acharam aquilo muito estranho e riram dela, mas a zombaria dos que passavam não a deteve. Ela continuou sua dança frenética repetidas vezes por várias horas até cair de cansaço. Esse foi seu único descanso, porque na manhã seguinte, quando acordou, ela retomou a dança e depois no dia seguinte, e no outro, e no outro. A essa altura, ninguém mais queria rir de Frau, pois sua condição era preocupante e seu rosto era assustador de se ver. Ela estava exausta e suja, seus pés estavam ensanguentados, mas mesmo assim ela não parava, continuava dançando. Mas o mais surpreendente é que ela foi acompanhada por outras pessoas que estavam passando, muitas delas. Como um contágio, aqueles que a observavam começaram a dançar, um após o outro, sem conseguir parar. 15 dias depois, havia cerca de 30 deles dançando sem parar nas ruas de Estrasburgo. No final de agosto, um mês depois, havia 400 dançarinos. O contágio não poupou ninguém. Mulheres, homens, crianças, a população comum e a nobreza. Qualquer pessoa que achasse a trupe estranha poderia ser infectada. Mas nem todos mantiveram o ritmo. Diz a lenda que alguns deles caíram no chão de exaustão, mas continuaram a gesticular no chão. A essa altura, como você pode imaginar, a situação havia alertado as autoridades médicas e eclesiásticas, e ninguém estava mais rindo. Eles se perguntavam por que as pessoas estavam dançando como se estivessem possuídas e, acima de tudo, como curá-las dessa loucura. Os médicos influentes da época tinham um diagnóstico que era, no mínimo, surpreendente. Segundo eles, a dança era uma doença natural causada pelo superaquecimento do sangue. Mas o que poderia ser feito a respeito? Para eles, o diagnóstico era claro. Bastava deixá-los dançar para baixar a temperatura do sangue. Simplesmente esperar que isso passe como um resfriado comum. A cidade, então, seguiu o conselho dos médicos e chamou músicos para incentivar os dançarinos em sua loucura e fazer com que essa situação parecesse menos estranha. Eles dançam, mas ao som de música é bem melhor. Mas isso não é tudo, pois de acordo com alguns escritos, foram disponibilizados alimentos e álcool para que eles não morressem de fome e sede. Obviamente, essa foi uma estratégia ruim. A festa atraiu ainda mais dançarinos. Todas essas medidas tiveram o efeito perverso de incentivar ainda mais as pessoas a se juntarem a esse círculo de possuídos. As medidas tomadas pelas autoridades, que tinham o objetivo de esfriar o sangue dos dançarinos, tiveram o efeito oposto. As pessoas dançavam e o que estava destinado a acontecer, aconteceu. A fadiga extrema estava começando a cobrar seu preço. Mortes por fadiga, ataques cardíacos com mais precisão. Diante de seus fracassos, as autoridades da cidade mudaram sua estratégia. Eles decidiram, então, proibir a música e a dança, mas os dançarinos que haviam começado sem música não iriam parar assim. Ainda sem uma explicação, e após a hipótese inconclusiva de sangue quente, especialistas religiosos interpretaram o comportamento dessa multidão como possessão demoníaca. Atualmente, o historiador John Waller tem outra explicação. Ele acredita que o povo de Estrasburgo foi vítima de histeria em massa em uma escala sem precedentes.
Há muitos outros casos menos impressionantes relatados em 1374, 1414 e 1514, em toda a região. Mas nada nessa escala. A grande questão é, por que a histeria? Vejamos o contexto. Na época, a França estava passando por uma grande crise de fome e as pessoas não conseguiam mais se alimentar. Doenças estavam matando pessoas enfraquecidas pela falta de alimentos. Por fim, para aumentar a tristeza nessa cidade amaldiçoada, havia também o temor a uma invasão iminente dos turcos. Uma situação grave em que algumas famílias foram forçadas a sacrificar seus filhos que estavam morrendo de fome. Assim você pode entender o nível de desespero na cidade naquela época. Diz a lenda que Frau sacrificou seu filho pouco antes de sair de casa no dia 12 de julho. Portanto, foi o desespero que a fez dançar. O historiador John Waller está de acordo com essa teoria, e é de fato possível que o sofrimento psicológico possa levar a estados de transe. E existem cerca de outros 20 eventos comparáveis que foram observados em uma escala menor em todo o mundo, e sempre ligados a uma imensa angústia. Outra teoria científica sugere que o culpado é muito mais simples do que isso. O culpado seria um cereal, o centeio, e mais especificamente um fungo, o ergot, que cresce no centeio. Esse fungo foi responsável pela descoberta do LSD e, portanto, é altamente alucinógeno. Consequentemente, ele poderia ter intoxicado a população e a colocado em um estado de transe. O ergot também poderia explicar o grande número de mortes, pois além de ser alucinógeno, é altamente tóxico. Mas todas essas teorias continuam sendo teorias e não se baseiam em nenhuma evidência direta. Portanto, até hoje ainda não sabemos exatamente o que aconteceu nessa parte de Estrasburgo. Exceto que, naquela época, não se falava em psicologia ou ciência moderna, e qualquer coisa que não pudesse ser explicada pelo homem tinha de ser divina. Seria um castigo divino e as pessoas carentes de Estrasburgo estariam possuídas. E sabemos como as autoridades decidiram lidar com a situação. Ficando sem ideias e sem paciência, eles trancaram as centenas de dançarinos em carroças e seguiram para Saverne, a 1 dia de viagem de distância. Lá, disse que uma capela troglodita dedicada a Sangui teria o poder de exorcizar os infelizes. De acordo com a história oficial, a peregrinação foi eficaz e salvou as almas dos dançarinos. Uma pequena pergunta: os dançarinos continuaram a dançar nas carroças durante a viagem? Foi um longo dia na estrada. Mas voltando aos nossos dançarinos, o escritor Jean Toulet suspeita que essa versão oficial seja falsa. De acordo com ele, a peregrinação foi um pretexto para se livrar dos dançarinos de uma vez por todas. Porque sem dançarinos não há mais problemas. A ideia do escritor é que a igreja aproveitou a oportunidade para jogar as carroças nos barrancos e queimar alguns dos histéricos. Essa também é a opinião do historiador Jules Michelet, que resumiu o caso com a seguinte frase: o certo é que havia outro remédio do qual ninguém queria falar. É possível entender que esse outro remédio seria bastante definitivo. Como você deve ter notado, essa história muito antiga tem algumas áreas cinzentas. Poderíamos até ser tentados a dizer que, afinal, não sabemos muita coisa. Duvidamos até mesmo da existência real da paciente zero, Frau, que teria sido inventada para personificar esse episódio dramático. Mas isso não significa que esses episódios nunca aconteceram. De fato, havia uma grande fome na época e, portanto, um imenso desespero. As mães realmente tiveram que sacrificar seus filhos para salvá-los de um sofrimento ainda maior. E, por fim, todos os historiadores concordam que esse episódio da peste dançante realmente aconteceu. De fato, o termo peste dançante foi dado pelo próprio grande Shakespeare. E quanto a você, diga-nos, o que poderia ter causado essa loucura? Desespero? Um fungo? O próprio Deus? Ficamos por aqui, espero que tenham gostado, obrigado por assistir este vídeo e, como sempre, até a próxima!